Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer um Tesouro Talks hoje sobre o vídeo de quanto eu devo ter em Tesouro IPCA mais com juros semestrais para ir programando a aposentadoria, né? Eu vi que vocês gostaram, eu vi dúvidas realmente bem específicas e tal, então vamos tentar abordar aí esses tópicos aí trazidos por vocês. Marcelo pergunta: eu não tenho IPCA com juros, só o principal. Compro o IPCA principal 2045, certo? Aquele título lá, Tesouro IPCA principal, o mesmo valor que recolho do INSS. Olha aí que ideia bacana do Marcelo, hein? Olha aí que ideia legal. O mesmo valor que, por exemplo, todos os empregados CLT são obrigados a recolher ao INSS, ele recolhe no Tesouro IPCA 45. Muito legal essa ideia, Marcelo, muito legal. Estou divulgando aqui para o canal para que mais pessoas pensem nessa ideia também, pois essa seria a data da possível aposentadoria. O que seria melhor? Converter esse papel lá na frente em IPCA com juros ou comprar papéis pagadores de juros desde já? Dos únicos, só o IPCA 55 com juros para esse objetivo, que seria 10 anos pagando dividendos após aposentado. Exatamente, Marcelo. Quer dizer, você não tem disponível papéis para passar o período após a sua aposentadoria. Então, esses papéis chegarão no futuro. Mas, assim, sobre o ponto objetivo, né? Quando converter o IPCA 45 para os títulos que pagam juros, não existe resposta. Porque isso depende da taxa. Depende da taxa. O ideal seria converter com a melhor taxa possível. Mas a gente não sabe. A gente não tem como adivinhar o futuro. Então, por isso que eu fiz essa tabelinha com essa escala gradual. Por quê? Porque se a gente for perseguindo essa escala gradual, provavelmente a gente vai sempre fazer isso nos momentos em que a taxa estiver mais interessante nos papéis pagadores com juros. A gente vai convertendo aos poucos ou investindo mais nos papéis pagadores com juros e formando essa proporção dentro da carteira, para a gente ter já a diversificação. Por exemplo, você ter só 10 anos. Bom, agora 2020 você faz isso. Pode entrar um pouquinho no IPCA 55. E daqui a 10 anos talvez exista já um IPCA 2060, um 2070, e aí você vai passando a aportar naqueles. Mas essa questão é assim, não tem resposta. E eu acho que se a gente deixar para fazer tudo em um momento só, tipo assim, dia 31 de março, estou aposentado e vou passar a receber. Agora eu vou trocar todos os meus tesouros IPCA principais pelo tesouro IPCA com juros. Aí o que vai acontecer? Eu vou estar todo alocado numa taxa só, o que não é interessante, certo? Eu vou ficar sempre com a mesma taxa. A Rita falou que estava com dúvida referente ao valor dos aportes. O vídeo foi muito bom, eu que agradeço o comentário positivo. O Marcos pergunta: quais os meses de recebimento dos juros do IPCA 40? Fevereiro e agosto. Então assim, Tesouro IPCA com juros em ano par, que termina em ano par, 2040, 2030, paga em meses pares, fevereiro e agosto. São esses dois que o Tesouro escolheu. Tesouro IPCA que termina em ano ímpar, 2055, 2035, que é o que nós tínhamos antes, paga em mês ímpar. Então, maio e novembro. De maneira que, se você possuir os títulos metade em ano par, metade em ano ímpar, você acaba tendo um fluxo de caixa trimestral, a cada 3 meses. Fevereiro, maio, agosto e novembro. Certo? Isso aí é importante saber, pessoal, para se programar direitinho. A Matilde aqui fala que tem 650 mil para investir, um valor alto, tem 56 anos e já quer ter o rendimento semestral. Qual o melhor ou os melhores? Aí o melhor, Matilde, é o seguinte, é fazer uma alocação, uma carteira voltada para renda. Então dá uma olhada, eu vou no meu vídeo Carteiras para Renda no Tesouro Direto, tem várias opções lá para você montar, e eu vou fazer uma playlist, tá? Que vai ser assim, Tesouro Direto, todas as carteiras para todos os fins, ou todas as carteiras. Acho que o título mais fácil vai ser Tesouro Direto, todas as carteiras. Aí você vai lá
e vai ter carteiras para tudo, que é o que eu já fiz no canal, só que os vídeos estão espalhados. Então eu vou concentrar todos eles nessa playlist. Eu acho que essa playlist vai estar no ar quando esse vídeo estiver no ar. Então, Tesouro Direto, carteiras para todos os objetivos, tá? Mas assim, o melhor é diversificar. Então você coloca um pouco no 30, um pouco no 40, um pouco no 55. Isso é melhor. Outra opção é fazer meio a meio. Metade do valor no dia no par, metade do valor no ímpar. Ou comprar exatamente o mesmo número de títulos par ano par e par ano ímpar. Por quê? Porque como a gente, para cada um título possuído, a gente recebe um VNA, recebe 0,0295 de um VNA, recebe 2,95% do VNA como juro semestral. Então, se você tiver o mesmo número de títulos de ano par e de ano ímpar, você vai receber exatamente a mesma quantia, reajustada, claro, pelo IPCA, a cada trimestre, certo? Então, isso aí também é uma boa dica para fazer. Bom, a Renata aqui, que é membro do canal, muito obrigado. Fiquei com dúvidas. Pego 300 vezes a renda mensal ou o gasto mensal de hoje? A ideia, Renata, é que seja o gasto mensal projetado para quando você for se aposentar, certo? Claro que esse número é difícil de projetar, porque a vida tem mudanças, né? A gente muda muito e tal. Mas seria isso. Então você pode pegar o gasto mensal de hoje, é o gasto, não é a renda, é o gasto, tá? E fazer em cima desse valor. O ideal é que na aposentadoria o seu gasto mensal seja bem menor do que o de hoje, certo? Do valor obtido do item anterior, multiplico por 50%, porque ela está na faixa aí da idade de ter 50%. Não, a ideia do 50% é o seguinte, é 50% da sua carteira hoje, certo? Porque você pode ter R$1.000 na carteira hoje, 10 mil ou 100 mil, certo? Isso não importa. Mas o que importa é que a tua carteira hoje tenha a metade, teoricamente, né? Pode estar indo atrás disso, pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, não importa. É só um guia para você pensar e estudar. É ter aproximadamente a metade da carteira em Tesouro IPCA pagador de juros para essa idade. Daí, esse último resultado é quanto eu tenho que ter hoje em Tesouro IPCA e NTNB principal. Não, é no Tesouro IPCA com juros semestrais, certo? Esse 50% é isso. E os outros 50% da carteira pode ser o quê? Dentro do Tesouro. Aí você pode ter alocado com o Tesouro Selic prefixado e o Tesouro IPCA principal, certo? Pode ser meio a meio, Tesouro IPCA principal e Tesouro IPCA com juros semestrais? Pode ser meio a meio assim também. Se não tiver esse valor, fazer aportes nesse título, preferencialmente, sim, é uma ideia. Principalmente quando as taxas estão boas, certo? A gente sabe hoje que 4,5% está bom com relação ao período anterior à crise. Mas nós temos algumas variáveis ainda que vão acontecer, Renata. Então a gente não sabe, por exemplo, qual vai ser o efeito, o tamanho da recessão em virtude dessa crise da doença. Então, no período aí do governo Dilma houve recessão. Provavelmente nós teremos uma nova recessão, dessa vez por outros motivos, certo? Então isso pode impactar, pode ser que no futuro as taxas estejam diferentes e 4,5 não seja tão bom. Enfim, mas na média aí dos últimos de 2017 para cá, taxas acima de 4,5 são boas sim. Taxas acima de 5 são luxo, muito luxo, certo? Taxas acima de 4,5 são boas sim. Os juros semestrais, paga-se o imposto de renda semestralmente também? Sim, não. Quando recebe, você já recebe o valor líquido. Líquido do imposto de renda, e algumas corretoras também já descontam aí a taxinha da B3, tá? Tem mais isso ainda. A Letícia aqui. Nathan, você acha válido, ao invés de IPCA com juros semestrais, investir para aposentadoria no IPCA 45, é o que estou fazendo, tenho 34 anos? Claro que sim.
A gente pode fazer isso de muitas formas. O que eu coloquei ali no vídeo, gente, é uma sugestão para ir alocando aos poucos ao longo do tempo, certo? Se você começou há pouco tempo no Tesouro e está mais entusiasmado assim com a ideia do crescimento do capital através do longo prazo e de taxas boas, como num papel longo como o Tesouro IPCA 45, fica nessa vibe. Vai fazendo isso, vai fazendo isso. Vai chegar uma hora em que você vai ver que é interessante também ter os papéis que pagam juros semestrais, certo? Mas vai no teu tempo. Não tem problema nenhum, certo? Vai no teu tempo. O Juliano pergunta: tenho 40 anos, acha mais legal IPCA 30 ou 40? Os rendimentos caem na minha conta corrente? Cai na conta corrente, exatamente. Olha, Juliano, com 40 anos, no IPCA 2030 você vai ter 50. No IPCA 2040 você terá 60 anos. Eu acho mais legal para essa idade o 2040. Mesmo com um yield um pouquinho menor, são 20 anos a mais pagando juros semestral na tua conta corrente, certo? E a diferença de preço entre eles está muito pequena ainda. Ainda. Quanto mais as taxas caírem e o mercado se recuperar, mais longe fica esse preço. Então eu prefiro o 2040, certo? Mas assim, se a pessoa calcula lá o yield e quer o melhor yield, aí o melhor yield está no 2030. Mas a diferença é pequena, viu? Dalvan Tadeu Brum, bom dia, bom dia. Como faço adesão ao canal? Ó, aqui eu vou ter que fazer um merchan do nosso canal, gente. Mas 11 minutos de canal pode... Eu acho que eu tô autorizado, né, gente? Assim, ó, Dalvan, vai lá no... até parecido com o meu nome, né? Vai lá no tornar-se membro, tá? Ou join, tá? Join ou tornar-se membro. Clica lá que o YouTube vai te dar as instruções. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo para se tornar membro do canal, que o YouTube sempre me coloca essa listinha assim, torne-se membro do canal. Aí você vai ali na descrição do vídeo, vai ter o link, só clicar no link que o YouTube vai te direcionar. Aqui o pessoal gostando aqui do vídeo, valeu, beleza, gente. Olha aqui o Igor. O Igor sempre prestigiando aí o nosso canal com belos comentários. Muito interessante. Ficou um pouco confuso esse ponto do yield. Seria que quanto mais barato o título, maior a percentagem de retorno em relação à inflação? Sim, quanto mais barato o título, Igor, maior o retorno total dele, certo? O retorno dele é 2,95% do valor nominal atualizado. E esse valor nominal atualizado ele é atualizado pela inflação, certo? Então, assim, é com relação a tudo. Com relação ao principal e com relação à inflação, certo? Então, quanto maior o yield, melhor. Sempre melhor. Aqui tem mais pessoas aqui. O Cavalcante agradecendo que eu tirei a dúvida por escrito e por vídeo. Maravilha, maravilha, pessoal. Aqui, pessoal, Mente Investidora está pedindo aqui para a gente fazer uma simulação. Vamos fazer, vamos pensar. Vamos pensar um cenário aí que ajude o máximo de pessoas, né, para entender. Gostou? Um dos melhores do canal. Muito legal. Lembrando para vocês, outra pessoa comentou aqui, o Mente Investidora tem um blog, gente. Um blog em que ele fala de finanças, né? E ele citou o nosso canal, então também cito aqui, tá? Acho que uma mão ajuda a outra, né? Então, quem me ajudou, eu retribuo a ajuda. Dei uma olhada no blog dele, tem coisa bem legal lá. E é isso, quem citar a gente aqui, a gente também vai dar uma ajuda, vai divulgar também o trabalho aqui no canal, certo, pessoal? Olha aqui, pessoal, dúvida quente aqui do Hugo, membro do nosso canal. Olha só, pessoal, olha só. Em comparação a um planejamento de aposentadoria pelo Tesouro Direto, gostaria de ver um comentário seu sobre a utilidade do Plano Gerador Benefício Livre, PGBL, da dedução de até 12% da sua renda no imposto de renda, onde a pessoa deixa de pagar no ano do aporte e paga o IR sobre tal valor mais tarde,
no resgate da previdência privada, porém pela tabela regressiva do PGBL, de 10% quando estiver acima de 10 anos. Dessa forma, a pessoa deixaria de pagar de imediato o imposto de renda e pode converter esse valor em aportes na própria previdência privada regressiva e ainda pagar menos IR lá na frente. Em suma, a tabela regressiva do PGBL em IR pode tornar um plano de previdência conservador mais vantajoso que um planejamento de aposentadoria em Tesouro Direto? Nunca, nunca. Por quê? Porque os planos de previdência, eles cobram taxas absurdas, e a rentabilidade de 90% dos planos de previdência, isso é que a gente tem que ver, pessoal. É aí que mata. A ideia da legislação é excelente, é bárbara. Porque, por exemplo, se você recolhe na alíquota máxima de imposto de renda hoje 27,5%, essa parte que você colocou no PGBL não vai pagar imposto agora, é somente dessa parte, tá? Então isso pode ser pouco, e é limitado a 12% da renda anual. Então não é uma grande economia de imposto que você consegue fazer. Mas dentro daquele pequeno valor que o leão te deixa fazer isso, que é 12% da tua renda anual, e você colocar no PGBL, quando você resgatar lá no futuro, você vai deixar de pagar 17,5% de imposto de renda em cima desse valor. Isso é muito legal sobre a lei. Só que aí o que acontece? A realidade, isso é que é o ponto, gente, e que eu acho que eu vou conseguir falar pro Hugo e pra audiência do canal. A realidade hoje, qual é a realidade dos planos de previdência no Brasil? É que eles são muito ruins em termos de rentabilidade. A média aí, pessoal, de 90% dos PGBLs é render 70% do CDI, 80% do CDI. E o CDI hoje a gente sabe que está irrisório, 3,65, né? E que tem a tendência de cair ainda mais. Então, gente, não é uma economia que na verdade não existe. Porque quando a gente começa a botar no investimento que perde para o CDI, leva a pau, não quero falar termos grosseiros, mas leva a pau do Tesouro IPCA, no longo prazo, esse efeito é multiplicado N vezes, certo? Você pega aí, período até que não é tão longo como 10 anos, você pega aí um Tesouro IPCA mais, e pagando aí mais 3%, você coloca isso. E compara com uma coisa que paga 80% do CDI, você vai ver que não tem vantagem nenhuma, porque você não vai chegar nem no valor se você tivesse 100% de dedução do imposto de renda, entende? Mesmo que deduzisse tudo, não chega. Aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a pessoa deixa de ganhar um dinheiro maior e tem a ilusão de que está ganhando em cima do imposto de renda diferido. Mas isso é uma ilusão, por quê? Porque o fundo de previdência no Brasil hoje são um lixo. Os fundos de previdência hoje no Brasil são um lixo. Então eles fazem isso, eles acabam com a rentabilidade do teu patrimônio, e aí no longo prazo, esse diferimento de imposto de renda acaba sendo nada, porque você acaba perdendo feio para um Tesouro IPCA principal ou com juros semestrais reinvestido durante todo o período. Tá bom, pessoal? Então isso é muito, muito importante, muito importante. Aqui o Pedro pede para a gente também, nas épocas de vacas magras e gordas, sempre aportar. Seu planejamento está muito bom, muito obrigado. A segunda parte, expectativa da renda futura, eu acompanhei o raciocínio. Hoje em dia está na moda dizer o racional. Está muito bom, mas achei um pouco corrido. Minha sugestão, se possível, é desenvolver um pouco mais com exemplos. Tipo, desejo uma renda complementar de 5 mil. Bom, aí você tem que pegar essa renda e multiplicar ali na faixinha, Pedro. Na faixinha, por exemplo, hoje em dia o yield dos papéis está em 4%. Então a faixinha ali aponta que a gente tem que ter 300 vezes essa renda. Então 300 vezes 5 mil, acho eu que é 1,5 milhão, né? Vamos ver. Isso aí, 1,5 milhão de reais. Então 1,5 milhão de reais investido, mas aí tem que botar um pouquinho mais para você receber isso líquido, botar um pouquinho mais para a questão do imposto de renda. Não, eu calculei já líquido, né? Então tá. Então é isso aí, é 1,5 milhão.
demonstrar a conta de qual seria o montante necessário e poderia dar outros exemplos teóricos. Enfim, um exterminador de PGBLs. É isso aí, Pedro. Bem o que a pergunta do outro membro foi, né? Com relação a esse diferimento do imposto de renda. Não, o Tesouro IPCA, ele extermina com os PGBLs, extermina mesmo, pelo efeito do longo prazo, né? Então é isso. Pega o valor e, por exemplo, se no futuro as taxas caírem violentamente e eles estiverem lá numa... voltarem para os 3%, aí tem que olhar ali qual é o fator que multiplica a renda desejada, né, ou projetada, ou calculada, enfim, quanto que você teria que ter em valor no Tesouro IPCA pagador de juros. Então é isso. Então hoje, 4%, para ter uma renda de R$5.000, tem que ter 300 vezes esse valor. 300 vezes esse valor é R$1,5 milhão, tá? Então assim, é difícil, desanima, certo? Mas assim, a gente tem no Tesouro IPCA longo, a gente tem também o efeito dos juros compostos reaplicando os juros, certo? Então assim, aporte constante, tempo, certo? Programação, disciplina, a pessoa vai conseguir chegar próximo a isso mesmo tendo uma renda não muito alta. Se ela fizer os aportes sistemáticos, ela vai ter um bom complemento. É claro, ela não chega no valor desejado, mas ela tem um complemento interessante, certo? Alexandra, adorei a sugestão e valor indicado, pois facilita extrapolar novos cálculos. Feliz fim de semana a todos, isolamento agora já. É isso aí, vou botar a hashtag nos vídeos, Alexandra, fique em casa, né? Vamos combater esse vírus aí, vamos ganhar essa parada, tá bom, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.